Vamos lá. Tiatira, a tia da Tira, né? É interessante que Tiatira é a carta mais longa que nós temos. E é a cidade menos importante dessas 7 cidades, desde o ponto de vista político, econômico, tudo isso, tá? Então, nós, na verdade, não temos, assim, tanta informação de Tiatira, e é provável que tenha sido, então, a cidade menos importante das 7 cidades que são listadas no Apocalipse. Algumas coisas poderíamos falar sobre ela. Ela tem uma importância relativamente comercial, porque ela liga Pérgamo, ela está no meio do caminho entre Pérgamo e Sardes, que são 2 cidades importantes. Então, quem ia de uma cidade para outra passava por Tiatira, mas era uma cidade de passagem somente, tá? Alguns historiadores dizem que, na verdade, Tiatira foi construída como sendo uma cidade para atrasar o inimigo antes de chegar em Pérgamo, entendem a ideia? Ou seja, está vindo o exército para conquistar Pérgamo. Então, Tiatira foi construída como que vamos atrasar o exército antes que eles cheguem a Pérgamo. Essa é provavelmente a ideia da construção da cidade de Tiatira. Um empecilho para o exército chegar até Pérgamo. Era para proteger, na verdade, a Pérgamo. Religiosamente não tem nada muito importante na cidade de Tiatira. Talvez o que seja mais importante de Tiatira é que Tiatira era um centro desses sindicatos que a gente havia conversado, que nós falamos. Essa talvez seja a importância, a maior importância política de Tiatira, é que nela estava, ou tinha nela, uma série de sindicatos no qual estava ligado várias profissões. Então, se você não participasse desses sindicatos, você não tinha trabalho, né? E assim por diante. Você, para ingressar nesse sindicato, você precisava daquele certificado de que havia cumprido com as obrigações com relação ao culto ao imperador, essas coisas assim. Então, vamos supor, eu era marceneiro, né? E eu queria, então, trabalhar como marceneiro na região. Para eu pegar serviço, eu precisava estar ligado ao sindicato. E, para eu estar ligado ao sindicato, eu precisava apresentar o meu certificado de obrigação civil com relação ao culto ao imperador. Ou seja, se eu sou cristão, eu estou na água, né? Então, eu vou estar renegado a subserviços, coisas assim. Então, essa é a ideia aqui com relação aos sindicatos. É muito parecido com o que é hoje, para dizer a verdade, né? Vamos lá, vamos direto para o texto. Tentar correr um pouco, tá? Tiatira. Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Vocês perceberam que as declarações da pessoa de Jesus aqui é uma repetição daquilo que nós vimos no primeiro capítulo? Perceberam isso? Então, é importante você entender isso também. O livro os Apocalipses como um todo, em especial o livro de João, usa de muita repetição também, tá? E às vezes ele amplia essa repetição, às vezes ele repete literalmente o que está sendo escrito, mas é a ideia de que ele quer bater na mesma tecla, ao ponto de que essa verdade seja incorporada nos ouvidos daquele que está lendo o texto. Então, é uma repetição aqui. Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Então, nós já trabalhamos essa declaração. Conheça as tuas obras. Essa frase também nós já vimos, né? Conheça as tuas obras, ou seja, o Senhor está olhando o que nós estamos fazendo. O teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Cara, que expressão legal,
né? Que coisa boa de ouvir em meio a toda essa perseguição. Fala a respeito de Tiatira um monte de coisa boa. Fala do amor daquela igreja, fala da fé daquela igreja, fala do serviço daquela igreja. Opa, aqui a gente precisa dar um tempinho. Serviço. Esse é um tema para as nossas vidas. Esse é um tema para que nós pensemos um pouco. Imagine aquela igreja que em alguns casos, como por exemplo o de Esmirna, era de uma pobreza tal que não tinha nem o suficiente para comer no dia a dia. Mesmo assim, elas não estavam desobrigadas em servir ao outro. A igreja do Novo Testamento, ela é marcada, a sua história é marcada pelas boas obras. Paulo conclama a igreja de Éfeso, conclama, que é daquela região, né? Conclama a igreja de Creta na carta a Tito, Timóteo vai falar sobre isso, todo o tempo. A ideia de boas obras é uma ideia que está impregnada como responsabilidade da igreja cristã do primeiro século. Nós, infelizmente, como realidade cristã posterior, nós brigamos tanto com a ideia de que nossa salvação não é pelas obras, que nós acabamos por abrir mão desta responsabilidade da igreja, que é a de ser padrão de boas obras. Não existe desculpa na história da igreja para que ela não se envolva com boas obras, e isso para as nossas vidas pessoais também, para a vida específica dos cristãos daquele então. A palavra obra aqui é a palavra ergos, muito provavelmente, deixa eu ver se é, interessante, não é a palavra ergo, é uma palavra derivada de ágape. Eu vou ver isso depois. Bom, de qualquer forma, é essa ideia, é a ideia de que as boas obras, ou as obras da igreja, é alguma coisa que precisa ser clara na história do cristianismo. Tem que ser forte na história da igreja. William Barclay, que é um filologista que trabalha com palavras, né, que trabalha com significados de palavras, e a especialidade dele é palavras gregas. Ele fala a respeito de boas obras, o significado de boas obras, o significado das palavras. Ele fala assim que, em meio ao mundo de paganismo, a única forma da igreja se destacar era por meio das boas obras. Então ele fala, em meio ao mar de paganismo, o cristianismo se representava uma ilha em que as pessoas podiam se juntar, exatamente por causa dessa qualidade, exatamente por essa qualidade da igreja, que era o auxílio aos demais. Então, quando ele diz que conheça as tuas obras, conheça a tua forma de agir, conheça a tua forma de se comportar em meio a essa sociedade, conheça como vocês ajudam, porque depois vai dizer do teu serviço, né? Fala do teu serviço, que é da tua diaconia. A palavra serviço aqui é a palavra diaconia. Conheço aquela igreja como sendo uma igreja que servia aos demais. Fala da perseverança, que nós já temos trabalhado. E, por último, diz que as tuas últimas obras são mais numerosas do que a primeira. Aquela era uma igreja que avançava. Aquela era uma igreja que não estava estagnada. Aquela era uma igreja que começou com boas obras, né? Começou praticando e não estagnou aí. Não diminuiu, inclusive. Muito pelo contrário, houve um avanço. São mais numerosas do que a primeira. Amados, não existe desculpa para que a gente não trabalhe. Pode estar sofrendo perseguição, pode estar sem condições financeiras, pode estar sofrendo um monte de percalços,
mas é a nossa responsabilidade aumentarmos o nosso serviço, que as nossas últimas obras sejam mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerardes que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Apesar de tomar um outro exemplo aqui da história de Israel, muito provavelmente para não repetir o mesmo paráfrase, né, que é a história de Balaão, ele toma agora a história de Jezabel, mas parece que a história se repete em termos de como é que isso está acontecendo. Ele diz, seduz os meus servos, o que está relacionado à imoralidade, né, e a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos, que é exatamente a mesma situação da igreja que nós lemos anteriormente. E pode estar relacionada a toda essa questão também de participar das festas dos sindicatos e tudo isso, ok? Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Ou seja, existe um tempo em tudo isso, né? Essa é uma outra observação interessante de nós trabalharmos. O texto de... Deixa eu lembrar. O texto de Joel diz que o nosso Deus é um Deus tardio em irar-se. Tá? O nosso Deus é um Deus que demora para irar-se. Essa é a imagem que nós temos do profeta Joel falando com relação, ele vai se irar, vai trazer o juízo, mas é aquele que te dá a oportunidade do arrependimento. Essa é a ideia. Não é que, cara, me disseram assim, ó, você não pode tirar esse celular daqui para cá, eu vou e tiro, a hora que eu ponho aqui, blá, né? Vem a porretada, vem a pancada. Não, o nosso Deus é aquele que te dá a possibilidade de arrependimento. O nosso Deus é aquele que te chama para Ele, né? É aquele que te mostra a verdade, que espera de você o arrependimento. Então ele diz aqui, eis, dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela, todavia, não quer arrepender-se. Então, é uma postura de Jezabel não arrepender-se. Essa frase me lembra muito a situação com o faraó. A primeira praga, e o faraó não deixou o povo ir. A segunda praga, não deixou o povo ir. A terceira praga, e o coração do faraó se endureceu, e assim por diante. Ou seja, existiu na história do faraó uma série de possibilidades para que ele deixasse o povo sair, e mesmo assim ele foi endurecendo o seu coração. Da mesma forma está dizendo aqui, eu dei para ela tempo de arrependimento, eu dei para esse líder, ou para essa mulher, né, ou essa figura, não necessariamente estamos falando de uma mulher, mas essa figura está usando a simbologia do Antigo Testamento, eu dei para ela a possibilidade de arrependimento, todavia ela não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que a prostra de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Interessante, né? Essa frase grande tribulação aqui. Normalmente a gente fala dessa grande tribulação como sendo aquilo que há de acontecer. Os dispensacionalistas vai falar lá da grande tribulação, de quando o anticristo ser formado. E, cara, no texto de Apocalipse, a palavra grande tribulação significa tão somente uma tribulação forte, tá? Uma grande tribulação, ou seja, um período realmente difícil, um período realmente de dificuldades. É isso que o texto está dizendo. E isso está falando com relação a Jezabel, vai falar também com relação aos cristãos. Ou seja, é um tempo em que o torno vai apertar ainda mais, né? Que vai ter essa pressão ainda maior a respeito dessa mulher. Isso só vai acontecer caso não se arrependam das obras que ela incita, né? Essa grande tribulação é para ela e os que seguem a ela, mas sempre tem essa mensagem de chamada ao arrependimento. Matarei os seus filhos e
todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e coração, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. É interessante, lembra que eu te falei? Ele é aquele que tem os olhos como que de chama, que a gente interpretou como sendo aquele que tem um olhar que alcança o coração. Pois bem, essa interpretação não é do nada, ela sai daqui, que fala assim: matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Esse olhar de fogo é aquele olhar que conhece o íntimo, né? Conhece o que eu estou pensando, conhece o meu coração, e o julgamento dele não está baseado só naquilo que eu faço, mas está baseado também na disposição do meu coração para fazer essa maldade, tá ok? No caso aqui então de Jezabel. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina. Novamente, faz aqui João essa divisão: aqueles que são fiéis e aqueles que seguem a Jezabel, né? O juízo é diferente. E que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Por que outra carga não jogarei sobre vós? Porque já basta o que eles estão sofrendo. É isso que está dizendo, tá? Ou seja, eu já conheço as tuas obras, eu sei que vocês já estão sofrendo, e mesmo em meio a esse sofrimento, mesmo em meio a essa perseguição, vocês não estão tomando para si essa mulher, os ensinos dessa mulher Jezabel, que os leva à prostituição, né? A adorar Diana, por exemplo, a adorar Artemis, que é a mesma coisa, não levam a comer as coisas sacrificadas. Então, eu sei que mesmo em meio a isso, vocês estão se mantendo fiéis, vocês ficam tranquilos. Essa grande tribulação que eu vou mandar sobre a vida deles, não há de cair sobre as vossas vidas. É isso que ele está falando. Não jogarei outra carga sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Mantenham essa fé até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Interessante que, como eu lhes disse, Tiatira é uma das cidades provavelmente menos importante dessas 7 cartas, né? Mesmo tendo ela essa tão pouca importância, se é fiel ao Senhor, há de receber então essa promessa, a autoridade sobre as nações. Em outras palavras, o que o texto está dizendo é: não importa que hoje você seja desconhecido, vai chegar um momento em que todas as nações te verão como sendo meu servo. Essa é a ideia por detrás dessa promessa. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Lembram? Tiatira é construída para frear o exército, né? Então o que Deus está dizendo aqui é: se vocês forem fiéis, vocês vão cumprir esse propósito para o qual vocês foram erigidos. Vocês vão reger e reduzirá em pedaços os infiéis. Essa é a ideia aqui. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Frase complicada essa, de difícil interpretação. A estrela da manhã, na verdade, é Lucifer, uma estrela que brilha. Essa é a ideia, tá? A estrela da manhã é a ideia de que alguma coisa esplendorosa, alguma coisa... É a ideia de que tem muita luminosidade. Essa é a ideia aqui transferida. A pergunta é: o que é que ele quer dizer com isso, né? Então essa é a imagem que ele pinta. Eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Ou seja, muito provavelmente o que está por detrás aqui é a glória, tá? É a visibilidade. Ou seja, qualquer um pode ver aquela estrela, assim como qualquer um pode ver quando Cristo voltar nas nuvens, dentro dessa perspectiva. Então o que Jesus está dizendo é: se vocês se mantiverem fiéis, eu vou fazer de vocês o quê? Reis, poderosos, né? Vou dar para vocês essa visibilidade, vou dar para vocês esse esplendor. Muito provavelmente essa é a ideia que está sendo trabalhada por detrás aqui desta imagem.
Ou seja, Tiatira, sendo a cidade menos importante daquela região, é a que tem a maior promessa de visibilidade, né? De poderio e assim por diante. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu preciso terminar isso aqui sim ou sim. Sardes. Sardes de sua terra e sua parentela. Não é isso não. A história de Sardes é interessante, cara. Eu vou tentar resumir até sem olhar muito aqui, senão eu me perco. Sardes era uma das cidades mais degeneradas das 7 cidades. Degeneradas no sentido moral mesmo da coisa, tá? A grande pecha que caía sobre Sardes é que era uma cidade preguiçosa, que é uma degeneração moral, né? Era uma cidade preguiçosa. Sardes tem, pelo menos em duas situações, a cidade é tomada pelos inimigos porque os guardas dormiram, para você ter uma ideia, tá? Uma delas é com relação ao Império Persa. Ou dormiram ou estavam assim, tão seguros de que, cara, não vai nos tomar de jeito nenhum. E essa segurança vinha para Sardes de duas coisas. Primeiro, de que era uma cidade extremamente rica, e depois de que era uma cidade impugnável, era uma cidade que estava no alto, né, numa meseta, no alto, e para chegar até na cidade era muito difícil, tá? Então a única forma era eles colocarem cercos na cidade e tentar fazer com que a cidade se rendesse por inanição, sede, essas coisas. Mas como a cidade era uma cidade muito rica, eles mantinham muito mantimento dentro da cidade. Ou seja, era uma cidade muito difícil de ser tomada. E era uma cidade muito rica, muito rica. Essa, aliás, é uma outra característica da cidade de Sardes. Quando, por exemplo, Ciro começou a guerrear com Cresso, que é um dos principais reis de Sardes, Cresso é considerado um dos homens mais ricos de toda a história antiga, tá? É muito rico. Diz que Cresso consultou o oráculo de Delfos, e o oráculo disse para ele assim: se saíres à guerra, destruirás um exército. Ele falou: comigo, né? E foi para a guerra. Mas o oráculo se referia ao seu próprio exército, não o exército inimigo. Então ele sai para guerrear contra Ciro e perde a guerra, né? Aí o exército realmente é destruído. Mas, tudo bem, perdeu, o Cresso disse: opa, perdi, beleza. Voltou para a cidade rapidinho, subiu, se refugiou na cidade, falou: pronto, acabou a guerra, né? Vem Ciro, cerca a cidade, e a cidade é nessa meseta, é alta. E aí então começa-se o cerco. E Ciro promete uma grana para quem conseguir encontrar um caminho para chegar até a cidade que não seja o caminho principal. E aí diz que um dos soldados está olhando para a cidade e vê que cai o capacete de um dos soldados lá de cima da cidade. E ele fica olhando, daí a pouco o cara está com o capacete de novo. Ele fala: opa, tem que ter alguma forma desse cara ter pego esse capacete, porque é íngreme, né? E aí diz que ele começa a procurar e encontra um caminho. Vai até Ciro, e aí então Ciro sobe com um exército por esse caminho, e a hora que chega na cidade, não tinha nem sequer guarda sobre os muros, porque os caras estavam tão seguros, tão despreocupados, né, de que não seriam alcançados, que não estavam nem aí com nada. E então Ciro toma a cidade. Essa situação acontece depois de novo, eu acho que com os gregos. Me parece que com os gregos, exatamente a mesma situação. E sobem também e tomam a cidade. Então, Sardes é demarcada, primeiro, por essa grande riqueza, porque tinha muito ouro na região, tá? Muito ouro. Diz que o rio Pactolus, ele trazia pepitas de ouro como se fossem sementes, diz um dos historiadores.
Deixa eu ver o que mais a gente pode falar de que seja importante. De Sardes. A segunda vez foi com Antíoco, um dos Antíocos, né? Na verdade, provavelmente o primeiro Antíoco, que é do Império Grego, que acontece a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Antíoco vem, cerca a cidade, e tem o cerco, alguém encontra um outro caminho, ele sobe, chega lá, de novo não tem ninguém cuidando dos muros, porque estavam muito seguros de que não iria acontecer nada. Ou seja, não havia vigilância. No ano 17 da era cristã, Sardes sofreu um terremoto muito grande e foi totalmente destruída, tá? E aí Tibério, o imperador Tibério, deu do seu próprio tesouro uma grana enorme para que Sardes pudesse ser reconstruída. Então, quando João escreve, a cidade é uma cidade preguiçosa, degenerada, e assim por diante, ok? Então, só umas ideias aí para a gente poder trabalhar o texto da igreja de Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Nós falamos a respeito dos 7 Espíritos de Deus, muito provavelmente se referindo então ao Espírito Santo, né? Ou seja, é aquele que conhece os corações e assim por diante. E tem as 7 estrelas, é aquele que tem os anjos da igreja em suas mãos. Conheça as tuas obras, que tem nomes de que vives e está morto. Bom, essa é a primeira declaração a respeito da igreja de Sardes. É interessante que todas as igrejas que nós vimos até agora começam de alguma forma com algo bom a respeito daquela igreja, fala de algo bom. Inclusive, ao contrário, até nós vimos a igreja de... Qual foi? A igreja de Esmirna, que não tinha nada de ruim para dizer sobre ela, e a de Filadélfia também, que não vai ter nada de ruim para dizer sobre ela. Ao contrário disso, a igreja de Sardes não tem nada de bom para dizer dela, né? Já começa com os 2 pés no peito, vem de voadora. Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos, aquele que conhece o coração de vocês, tá? E as 7 estrelas: conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Na verdade, era só pompas o que tinha naquela igreja. Essa é a ideia, tá? Você tem nome de que vive, mas está morto. Não adianta, amados, não adianta. Diante do Senhor, nós termos um ministério pomposo, não adianta diante do Senhor nós termos alguma coisa que seja visível, não adianta, por exemplo, ter toda essa estrutura se isso estiver morto, se isso não tiver a vida de Cristo em nós, né? Não adianta ter toda essa realidade se, na verdade, ao invés de gerar vida, gera morte. Aquela igreja, aquele candeeiro já estava com a sua luz apagando, já estava exalando morte ao invés de exalar vida. A segunda coisa que fala é ser o quê? Vigilante. É exatamente o que aquela cidade não era. Lembra da sua história? Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês conhecem a história de vocês. O que eu estou pedindo é que vocês sejam vigilantes, senão vai acontecer o quê? Vocês vão ser tomados de surpresa e vão se ferrar. Vão perder de novo. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Está dizendo: vocês conhecem a situação, vocês sabem como vocês perderam essa cidade, vocês têm a história de que perderam a cidade por falta de vigilância. Vocês querem que a igreja se perca também pela falta de vigilância de vocês? Eu conheço as vossas obras, né? Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer. Como que dizer, vocês estão agonizando. Está dizendo para aquela igreja: vocês estão agonizando, vai deixar morrer? Não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de meu Deus. Que frase tão brava, né?
A igreja que nós acabamos de ler agora dizia que eu conheço as tuas obras e que elas são mais numerosas agora do que era antes. E agora nós chegamos na igreja de Sardes e diz: as tuas obras não são íntegras diante de mim. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Rapaz, a mensagem de Jesus é sempre esse chamado. Já perceberam? É sempre um chamado ao arrependimento, é sempre um chamado ao retorno, é sempre assim. É Jesus te dizendo àquela igreja: abram os olhos, tá? Portanto, se não vigiares, novamente, a ideia de vigia aqui, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Novamente essa ideia, vou tomar vocês de assalto, tal como o ladrão chega e, tal como Ciro tomou a cidade, tal como Antíoco tomou a cidade. Vocês sabem que assim é a história. Se vocês não vigiarem com relação às vossas obras, se vocês não vigiarem com relação à vossa igreja, eu vou chegar do nada e vocês vão perder, tal como já tem o histórico de que perderam. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Sempre temos um resto, na linguagem de Isaías, né? Isaías vai falar do povo de Israel como sendo um povo que está sempre ruim, que está sempre contra o Senhor. Ele diz assim, com relação ao povo de Israel, dizendo Isaías: eu vou cortar e deixar só um toco, mas desse toco há de subir uma nova ramagem. Ele vai usar essa linguagem, Isaías, todo o tempo, um resto que não se contaminou, um resto que há de ficar. A mesma coisa é a ideia que nós temos aqui. Temos, contudo, em Sardes um resto que não se contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo. A ideia de andar de branco, essa ideia de pureza, né? E tudo isso. Pois essas pessoas são dignas. O Senhor julga a cada um independentemente. Aquela igreja é uma igreja que estava morrendo, né? Mas tinha nelas também pessoas que eram dignas. O Senhor sempre vê isso. É uma exortação também para as nossas vidas, eu acredito, esse texto. Para os nossos ministérios, acredito nesse texto. Não somos nós quem julgamos quem é digno e quem não é digno. Não cabe a nós julgarmos quem é digno, não cabe a nós olharmos para uma religião, não cabe a nós olharmos para um grupo e dizer, esse está totalmente excluído, né? Aí não temos nada que presta. Olha, quem conhece quem se contaminou, quem não se contaminou, quem há de vestir vestes brancas ou não, é o nosso Senhor, é aquele que tem os 7 espíritos, é aquele que conhece toda a verdade que passa no coração dessas pessoas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa ideia de um novo nome, né? É o nome do livro da vida, é uma figura presente na literatura apocalíptica também judaica, tá? A ideia de que o Senhor tem um registro de quem é o seu povo ou não. Ela pode ser também um retrato. Aqui a gente precisa entender algumas coisas. Como é que um judeu provava que ele era judeu? Um judeu provava que ele era judeu e, na sua mentalidade, então, parte do povo de Deus, por meio da sua genealogia. Ok? Então, chegava lá, o cara dizia assim, eu sou fulano de tal, filho de Ciclano, filho de Beltrano, que é da tribo tal, que é da descendência de tal, que é filho de Abraão. E aí então o cara provou a sua genealogia, ele é judeu, consequentemente, povo de Deus. O templo de Jerusalém, até o ano 70, ele mantinha toda essa genealogia.
Tanto é que quando o povo é levado ao cativeiro em Babilônia, e ele retorna do cativeiro, diz lá o livro de Esdras, que alguns não foram considerados judeus, porque não puderam provar a sua genealogia. Ou seja, então no templo tinha todos aqueles livros com toda a genealogia de quem era filho de quem, e assim por diante, tá? Ali então, com aquilo, provava-se que fulano era filho de Abraão, consequentemente do povo de Israel, do povo de Deus. Esse é um conceito que pode estar por detrás dessa ideia do livro da vida. Outro conceito que pode estar aqui é também que os governadores nas suas cidades mantinham um registro de nomes de todos aqueles que moravam na cidade. Você pode dizer, mas isso é absurdo. Não, não é. É igual o cartório hoje. Você não tem a tua certidão de nascimento? É exatamente a mesma coisa. Os povos tinham, os reis tinham, então, em suas cidades, tal coisa. E conforme a pessoa ia morrendo, ia riscando o nome daquele cara deste livro. Ok? O que Jesus está dizendo é, eu tenho o teu nome escrito no meu livro. Eu tenho o livro com o teu nome. E cara, mesmo que você morra, eu não vou riscar o teu nome do livro da vida. Essa é a promessa aqui. A promessa aqui então é que o Senhor conhece aqueles que são os seus e que de maneira nenhuma Ele abre mão daqueles que são seus. Ou seja, mesmo em meio à cidade de Sardes, que era uma cidade degenerada, mesmo dentro da igreja, que era uma igreja que não tinha praticamente nada de bom para falar sobre ela, cuja luz estava praticamente apagando, o Senhor diz, eu ainda tenho aí aqueles que eu tenho o nome escrito no meu livro, e jamais haverei de riscá-los. Ok? Essa cidade foi convertida por João, né? Olha, quando começa a igreja de Sardes, nós não sabemos. A história do cristianismo na província de Ásia começa, na verdade, com Paulo. Lembra, eu falei lá no histórico? Paulo, ele trabalha 3 anos na cidade de Éfeso, e ele faz da cidade de Éfeso o seu quartel-general, e manda pessoas para todos os lados. É provável que a igreja em Sardes comece nessa época ainda do ministério paulino. João só chega na província de Ásia, diz a tradição cristã, depois da destruição do templo de Jerusalém no ano 70, diz inclusive que ele leva Maria com ele, e aí tem uma série de histórias assim. Então é provável que o plantio dessa igreja se dá com o ministério paulino, ok? Filadélfia. Pois não? Olha, é interessante a questão, porque nós temos que ter um cuidado razoável com isso, tá? Aí a gente passa já em sistemas teológicos, que saem inclusive só daquilo que o texto diz, né? Verdade que nossa teologia tem que estar baseada na Bíblia, mas quando a gente trata de teologia sistemática, a gente trabalha muito mais do que só o texto, trabalha sistemas filosóficos, mentalidade. Quando a gente trabalha o texto bíblico, nós precisamos perguntar o que é que esse texto está falando para aqueles cristãos ali, então. Bom, o que me parece que é o propósito desse texto aqui, dentro de João, que é o meu interesse nessa aula, é dizer que aquela igreja, como igreja, estava para morrer, tá? Ele diz lá, as tuas obras são mortas, né? Eu estou para tirá-las do meu convívio. Porém, o texto também olha como pessoas individuais daquela igreja, e diz que essas pessoas que são fiéis, ele jamais vai riscar do livro da vida. Então, está ligado a manter a sua fidelidade, que, cara, é o grande chamado do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse não está falando de ganhar ou perder salvação, está falando de te incentivar a ser fiel até a morte, e, se necessário, entregar a tua vida, e assim por diante. Então não está trabalhando essa... Para o autor de Apocalipse,
O chamado dele, a preocupação dele é infundir esse ânimo para que o cara nem pense nessa possibilidade, tá? A igreja de Filadélfia. Filadélfia é a cidade mais jovem de toda a região, tá? Filadélfia, na verdade, foi construída pelo rei Átalo, pelo rei Átalo, o segundo, não o terceiro, e ele o fez para dar de presente ao seu irmão. Tanto é que a palavra Filadelfos é amor de irmão, tá? Então foi um presente que ele fez e deu para o seu irmão. Essa é a ideia. Filadélfia, assim como Tiatira, foi construída com um propósito definido, tá? No caso de Tiatira, foi construído para parar o exército antes de chegar a Pérgamo, né? No caso de Filadélfia, ela está num local estratégico em que várias regiões, para você ir para várias regiões, tem que passar por Filadélfia, é um entroncamento de caminhos. Filadélfia foi construída, então, com um propósito missionário. Filadélfia foi construída. Missionário no sentido de levar uma ideia, tá? Filadélfia foi construída para poder propagar a cultura grega, tá? Esse era o propósito de Filadélfia foi para que a língua grega fosse divulgada, os costumes gregos fossem divulgados, os deuses gregos fossem divulgados. Esse é o propósito que Filadélfia foi construída, tá? E o que eles fazem de forma bastante coerente. Diz que no ano 19, os lídios, que é da região de Lídia, né? Eles haviam já, inclusive, esquecido a sua própria língua, e só falavam grego, por exemplo, que é a região onde está Filadélfia. Tinha adotado completamente a cultura e o idioma grego, tá? Então, diz, por exemplo, um dos historiadores, que Filadélfia era o centro da difusão da língua e das letras gregas numa região pacífica, mediante modos pacíficos de penetração. Então, qual que é a situação? Tinha-se duas formas dos gregos tentarem divulgar, disseminar a sua cultura e as suas religiões e isso. Esse é uma coisa que Alexandre começa a fomentar, tá? E os seus generais depois seguem com essa ideia. Uma das formas é a forma que Antíoco IV tentou com Jerusalém, que era de impor a cultura, tá? De ir lá e falar, esse daqui é o teu templo, esse daqui é o teu Deus, então peraí, vai lá e pega um altar de Zeus e coloca no Santo dos Santos. Fala, a partir de agora é proibido falar em aramaico, aqui, vai se falar em grego. É proibido aqui ensinar as crianças a respeito da lei judaica, vai ensinar os costumes gregos. Essa era uma forma. A outra forma era ir, como os mineiros comendo pelas beiradas, né? Era ir disseminando os costumes, fazendo festas, mostrando os conceitos, usando o grego como a linguagem oficial, e assim por diante. É dessa forma que Filadélfia foi missionária da cultura grega na região. Era uma grande produtora de vinhos, tá? E uma outra característica que é bastante interessante de Filadélfia, para o nosso texto, para a nossa compreensão do texto, é que Filadélfia foi uma das cidades que foi destruídas com aquele terremoto que destruiu Sardes, né? E, apesar dela ter sido reconstruída, Filadélfia passou a ter um problema, que era o problema de pequenos terremotos todo o tempo. Então, teve um grande terremoto e tudo foi destruído, e a partir de então, Filadélfia sofria com isso. Pequenos terremotos, às vezes 2, 3 vezes por dia, a terra tremia em Filadélfia. Ou seja, as casas começaram a ter todas elas trincas e assim por diante. É interessante que quem estuda esses fenômenos diz que um grande terremoto normalmente faz com que as pessoas se juntem.
e tenha uma predisposição de um ajudar o outro. Mas a partir do momento que começa a acontecer muitos terremotos, o que acontece? Isso acaba gerando um temor, um terror, né, nos habitantes daquela região, porque eles ficam todo o tempo assim, pode ser amanhã, pode ser depois, ai, tremeu de novo, sabe? Vive gerando medo. Tanto é que dizem que, mesmo com a cidade reconstruída, boa parte das pessoas acabavam vivendo fora da cidade, em barracas. Voltava para a cidade por um tempo, mas tinham lá suas barracas prontos para qualquer momento ter que sair da cidade. Viviam nessa expectativa de que, a qualquer momento eu preciso sair correndo, qualquer momento eu preciso sair daqui, sabe? Nesse temor todo o tempo de que tinham que sair da cidade correndo. Uma outra característica ainda de Filadélfia é que essa cidade teve, apesar de manter o nome, né, ela teve uma série de mudanças. Por exemplo, quando Tibério ajudou na reconstrução da cidade, a cidade passou a chamar Nova Cesareia. Depois, mais tarde, Vespasiano deu uma outra ajuda para a cidade, e a cidade passou a chamar Flávia. Apesar de manterem o nome Filadélfia, ele, nas comunicações oficiais, sempre estava mudando de nome, dependendo da ajuda de quem eles recebiam. Então, uma época foi Nova Cesareia, depois foi Flávia, depois voltou a Filadélfia novamente, e assim por diante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Voltamos para o texto de Filadélfia. O anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Ou seja, a descrição de Jesus aqui é, primeiro, que ele é santo. Não temos muito que trabalhar sobre esse conceito, é um conceito comum para nós. É verdadeiro, está ligado muito àquela ideia de que é a fiel testemunha, é aquele que... A palavra verdadeiro aqui não é só a ideia de que não é falso, é aquele em que você pode confiar, tá? Então Jesus não só é aquela ideia de que é verdadeiro no conceito de que não é do Paraguai, tá? Entendem? Né? Mas é a ideia de que você pode ter uma confiança, porque nele está a verdade, tá? Pode comprar de olho fechado. Essa é a ideia que está por detrás aqui. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Ou seja, é aquele que tem a autoridade, é aquele que pode abrir ou fechar as portas. Essa também está ligada à ideia aqui. É aquele que pode abrir os caminhos, é aquele que pode abrir as portas, tá? Então esse conceito tem que ficar um pouquinho parado aí, que a gente vai trabalhar ele um pouco depois. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Ora, essa frase está intimamente ligada ao que ele acabou de falar. Quem que é que abre e fecha as portas? É o Senhor Jesus. E ele abriu as portas diante da igreja de Filadélfia. Muito provavelmente, um dos conceitos que está por detrás aqui é todo esse conceito missionário que a cidade de Filadélfia tinha com relação à cultura grega. E aqui, então, provavelmente, o que Jesus está dizendo é: vocês, como igreja, têm esse mesmo chamado que tinha a cidade de Filadélfia. Ao invés de disseminarem a cultura grega, vocês têm essa porta aberta diante de vocês. Vocês estão num local em que vocês podem, então, disseminar a mensagem do cristianismo. Eu
tenho posto diante de vocês uma porta aberta. Vocês estão numa região geográfica de encruzilhadas em que vai para diferentes caminhos, tal como era o propósito da cidade foi construída, de levar a mensagem grega. A igreja está aí, com essa porta aberta também, para levar a mensagem do cristianismo. Conheça as tuas obras, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Novamente, nós temos aqui aquela situação de que, mesmo que eu sou fraco, não temas. Mesmo que tenha dificuldades, não temas. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Mesmo em meio à dificuldade, tens mantido fiel. Eis que farei que alguns dos que são sinagoga de Satanás. Quem que é sinagoga de Satanás? Os judeus, né? Então, os que são sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Ou seja, vocês podem estar padecendo uma situação de perseguição dos judeus, mas vai chegar um momento em que eles reconhecerão que eu estou com vocês e que eu os amo. Cara, é muito interessante essa descrição, se nós pensarmos desde o ponto de vista judeu, tá? Os judeus diziam que eles eram os amados de Deus. Os judeus tinham essa concepção de que eles eram a esposa de Deus, como nação. Essa imagem, essa figura dos judeus como sendo a esposa de Deus, está de forma muito clara no livro de Isaías, está muito clara nos textos do Antigo Testamento, na literatura profética. Essa imagem de que os judeus é a esposa, Jerusalém é a esposa de Deus. O que João está fazendo aqui, ele está dizendo: eu vou mostrar para esses judeus que estão perseguindo que a igreja é minha esposa, que eu a amo, que a igreja de Filadélfia é o objeto do meu amor, tá? É isso que ele está falando aqui. Com isso ele declara novamente aqui quem que é Israel de Deus. Israel de Deus é a sua igreja. É isso que ele está falando aqui. É bom nós irmos formando esses conceitos, porque o livro vai trabalhar um pouco mais isso depois. E por que Jesus vai declarar esse amor por essa igreja? Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ou seja, existirá um momento em que vai vir sobre uma provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Novamente, amados, nós precisamos compreender essa declaração aqui em termos daquilo que nós estamos estudando, tá? Não em termos modernos. Quando ele fala aqui sobre toda a terra, quando João fala aqui sobre toda a terra, ele não está pensando no Japão, ele não está pensando nas Ilhas Maldivas, ele não está pensando em um mundo que ele não conhecia. Qual que é toda a terra aqui? É toda a terra do qual o Império Romano governa naquele momento, tá? Nós não podemos tomar o texto e dar a ele uma aplicação que o texto não conhecia. Então essa perseguição ou essa provação que há de vir sobre o mundo inteiro, que há de experimentar os que habitam sobre a terra, é dessa situação que ele está falando. Guardarei a hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Qual que é o mundo inteiro? O mundo romano. É disso que ele está falando, tá? Vem sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Novamente, coroa aqui não é diadema, é estéfanos, aquilo que nós já trabalhamos. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e do meu novo nome. A promessa aqui então não vai tirar a coroa, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém tome o teu gozo.
Ao vencedor, então, ele diz que vai fazer uma coluna no santuário de Deus, vai estar firme no santuário de Deus, essa é a ideia. O santuário de Deus, provavelmente ele está falando, então, dessa vida pós-morte, ele está falando da Nova Jerusalém, como ele vai falar aqui, e nós vamos entender, então, lá, depois quando a gente ver capítulo 20, ou quando vocês verem capítulo 22, toda essa descrição do santuário de Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome, ou seja, vão ter um conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Faltou qual? Laodiceia, a última? Vocês aguentam meia horinha para a gente terminar com Laodiceia? Pode ser? Então, de boa, se alguém precisar sair, não tem problema, mas eu vou terminar Laodiceia, tá bem? Laodiceia. Bom, tem muito que a gente poderia falar de Laodiceia, tá? Laodiceia talvez é uma das cidades que a gente tenha mais... Bom, não tanto quanto Éfeso, mas é uma cidade que a gente tem muita informação. Uma das importâncias de Laodiceia, novamente, está com relação à sua localização. Era um caminho entre Éfeso e Síria. Então, tudo que saía de Éfeso para Síria passava por Laodiceia. Lembra que Éfeso é o porto, tudo chegava em Éfeso, ou seja, tinha uma rota de comércio bastante grande aí. Desde o ponto de vista militar, ela era uma fortaleza. Havia dois grandes caminhos, na verdade, que passavam por Laodiceia. Esse de Éfeso e também um caminho que saía de Pérgamo. Ou seja, Laodiceia tinha tudo para ser uma cidade... próspera, e realmente o foi. Principalmente quando chegou a Pax Romana, em que os salteadores haviam sido minguados, né? Havia tido os romanos, eles criaram um sistema de polícia, digamos assim, tá? Em que a pirataria foi combatida, os salteadores foram combatidos. Existia um momento de paz realmente durante o Império Romano no que se dizia com relação a isso. Então Laodiceia chegou a ser uma cidade muito, muito próspera. Chegou a ser tão próspera que alguns falam de Laodiceia como sendo uma das cidades mais que mais tinha dinheiro dentro dela. Não necessariamente que fosse a cidade mais rica, porque Sardes era muito rica, mas Laodiceia era um centro financeiro. Em Laodiceia tinha bancos, tá? As pessoas depositavam em Laodiceia o seu dinheiro. Era um lugar que tinha um sistema bancário, em que emprestava e recebia juros e tudo isso, tá? Então chegou a ser uma cidade com muito, muito dinheiro. Para você ter uma ideia, no ano 61 da era cristã, teve um terremoto em Laodiceia. Você já viu o tanto de terremoto que eu falei que teve nessa região? Por que será que o Apocalipse fala tanto de terremoto, né? Exatamente por causa disso. Bom, mas vamos lá. Em 61 da era cristã, Laodiceia sofreu um terremoto e foi totalmente destruída. Lembra que Sardes recebeu dinheiro de Tibério para ser reconstruído? Recebeu dinheiro de outros para ser reconstruído? Não. Laodiceia, quando foi destruída, ela não precisou da ajuda de ninguém. Com o seu próprio dinheiro, ela reconstruiu a cidade. Ou seja, era uma cidade que tinha muito, muito dinheiro. Tá? Era um centro da indústria de roupas. Laodiceia era conhecida, primeiro, pela lã em que ela produzia, que era uma lã especial, de uma cor bastante violeta, assim, carmesim, alguma coisa nesse sentido. Era uma lã de extrema qualidade e era muito cara, e ao mesmo tempo era também um centro que produzia uma roupa muito barata. Então, Laodiceia conseguia vestir os reis e conseguia vestir a população
a população baixa, sabe? Ou seja, era um centro de indústria de vestuário bastante grande que alcançava diferentes camadas da sociedade. Era um centro médico de importância, e esse centro médico estava normalmente repartido em duas áreas, ouvido e olho, tá? Um dos colírios de Laodiceia era muito conhecido em todo o Império Romano. Qualquer problema que as pessoas tinham de visão, recorria a Laodiceia por causa dos seus medicamentos relacionados aos olhos. Outra questão também importante que podemos falar de Laodiceia é que Laodiceia era uma cidade em que a população judaica era muito grande. Onde tem dinheiro tem judeu, né? Mais ou menos por aí. Essa ideia é bastante forte nos dias de hoje, já o era no passado. Fala-se, por exemplo, de a população judaica de Laodiceia ter chegado a enviar 50, 60 quilos de ouro para Jerusalém para pagar o imposto ao templo. Lembram disso? Lá, cada judeu precisava pagar, onde quer que ele estivesse na região do mundo, ele precisava enviar todo ano uma certa quantidade de dinheiro, que é para pagar o imposto do templo, que eles chamavam, tá? Diz que de Laodiceia chegou a sair até 60 quilos de ouro da população judaica para pagar esse imposto. Subentende-se que, devido a isso, a população judaica na época de João era de entre 7 a 10 mil judeus homens. E aí você tem que juntar as crianças, as mulheres, né? E assim por diante, ok? Bom, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém. O Amém é aquele que tem a última palavra, é o fim, é o que diz assim seja. Tá? A palavra amém significa exatamente isso. Quando eu falo amém para alguma coisa, eu estou dizendo que assim realmente aconteça. Tá? Então, o amém é aquele que tem a última palavra, aquele que diz, é assim que realmente vai acontecer. A testemunha fiel e verdadeira, nós já vimos a respeito disso também. O princípio da criação de Deus. Aqui a gente precisa esclarecer uma coisinha. Quando fala que ele é o princípio da criação de Deus, não está falando que Jesus é criado, tá? Está dizendo que ele é o princípio, isso, exatamente, que é aquele que é a origem da criação, dele saiu a criação. Nesse sentido, é a ideia de que ele criou ex nihilo, que fala em teologia, criou do nada, é aquele que ordenou e as coisas vieram a existir. Então o princípio da criação é que dele sai toda a criação. É interessante essa informação, porque depois nós vamos ver os 4 seres viventes, que muito provavelmente é uma representação da criação, adorando ao Cristo ressuscitado. Ou seja, aquele que criou todas as coisas, que da onde vem toda a criação, recebe dessa criação o retorno como louvor, como adoração. Diz: conheça as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Uma outra coisa que eu não falei, Laodiceia era famosa também por suas águas termais, tá? Era muito, muito famoso por ter fontes termais na cidade de Laodiceia. As pessoas iam até Laodiceia, inclusive, para procurar a cura por essas águas termais também. E essa água era uma água salobra. Aqui usa a palavra salobra? Era uma água ruim de beber, tá? Às vezes, quando bebia aquela água morna, as pessoas vomitavam, e a ideia é que vomitavam e por isso tinham cura nos seus estômagos, assim por diante. Tinha o estômago ruim, tá? Com alguma enfermidade, tomava aquela água salobra e ele então vomitavam essa doença, digamos assim, e ficavam curados. Conheça as tuas obras, não é nem frio e nem quente, vocês são como a água de vocês. Quem dera fosses frio ou quente, né? Assim, porque és morno e nem é quente nem frio, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Jesus está dizendo, vocês causam um embrulho no meu estômago,
tá? Essa situação de como vocês são causa ânsia em mim e estão me deixando doente. Eu preciso vomitar vocês para eu ser curado. É mais ou menos a ideia. Não que Jesus precise ser curado, mas entende? Essa é a ideia que está aqui por detrás dessa situação. Vocês me causam ânsia e eu preciso vomitá-los, porque senão vai me causar dificuldades. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Novamente aqui uma declaração de como era a cidade de Laodiceia. Lembra? Um grande centro bancário, né? Dizia, eu tenho grana, não preciso de nada. É provável que de repente na igreja de Éfeso tivesse pessoas ricas, de Laodiceia, tivesse pessoas ricas. Em outras palavras, ele está dizendo aqui, nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. As três declarações que Jesus faz aqui dessa igreja, exatamente as três coisas sobre as quais a igreja se orgulhava. Era uma igreja rica, ele está dizendo, na verdade você é pobre. Era uma igreja que tinha remédio para os olhos, e ele está dizendo, na verdade, uma cidade que tinha remédio para os olhos, ele está dizendo, na verdade você é cego. Era uma cidade que produzia roupa para reis e para a população comum. Está dizendo, na verdade, aos meus olhos você está pelado, você está descoberto, você está nu. Amados, o Senhor enxerga quem nós realmente somos. Não importa se nós temos dinheiro ou não, o que importa é como nós estamos diante do nosso Deus. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para que te enriqueceres. A nossa riqueza não provém do dinheiro que nós temos, mas provém daquilo que nós recebemos de Deus. É dele que nós podemos ter riquezas. Vestiduras brancas para te vestires. Não importa se vocês conseguem produzir essa vestidura de lã de extrema qualidade. Vocês precisam, na verdade, ter as vestiduras brancas, das quais eu falei lá com Tiatira, por exemplo, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha, a tua nudez, a fim de que vocês não apareçam nu diante de mim. Colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Vocês acham que vocês têm remédio para os olhos, mas diante de mim, na verdade, vocês estão cegos, não conseguem enxergar a minha verdade. O verso 19 diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, eu sou aquele que posso dar pão, eu sou aquele que posso alimentar. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no meu trono. Aqui a promessa é que aquele que permanecer fiel, aquele que ser vencedor, há de sentar no trono de Deus. A ideia aqui de trono de Deus, muito provavelmente ele já está introduzindo o que ele vai falar no capítulo 4, no capítulo 5, tá? Que é uma descrição do trono de Deus. No versículo 21, quando ele fala que estou a porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, pode ser que esteja relacionado a que eles também tinham, que era forte deles. Do ouvido, remédio para o ouvido, pode ser uma referência a isso sim, Timóteo. Uma das forças daquela cidade era o remédio para o ouvido. Ele está dizendo, cara, você precisa estar pronto a ouvir. É interessante que normalmente nós trabalhamos essa mensagem no sentido evangelístico, mas essa mensagem é para a igreja. Vocês perceberam isso? Ele não está falando aqui com infiéis, ele não está falando aqui com aqueles que não conhecem a mensagem do evangelho. Não, ele está falando com você, ele está falando comigo. Ele estava falando com a igreja daquela época. É para pessoas da igreja que ele está falando, eu estou te chamando a ouvir a minha mensagem, eu estou te chamando a ouvir a minha voz. Abra, né, o teu coração. Não é abra o teu coração para receber a mensagem evangelística. Abra o teu coração para receber a mensagem da verdade. Tá?
às vezes nós damos o primeiro passo, às vezes existe essa mudança, mas às vezes nós nos estagnamos, e o chamado de Cristo é para que esteja sempre com esses ouvidos abertos à sua palavra, à sua voz, tá ok? Eu sempre penso nessa imagem que ele pinta sobre bater na porta. É uma igreja que está... ela é influente, conhecida na cidade, mas ela está sem Jesus. É como se Jesus estivesse do lado de fora de uma porta que não tem quem está só do lado de dentro, e a igreja está fechada para si mesma. Essa é uma imagem bastante conhecida e é verdadeira. É a ideia de que alguém precisa abrir para que ele possa entrar, né? Eu acredito que a ideia aqui, na verdade, pode estar relacionada a isso mesmo, a mensagem da época. Eu estou aqui, se você tiver ouvido bom, você vai ouvir a minha voz e a mensagem vai encontrar guarida no teu coração. Uma outra coisa que talvez a gente possa falar a respeito disso é que ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Lembra que essa igreja era uma igreja rica, né? Ou essa cidade era uma cidade rica, tinha toda a pompa. Ele está dizendo, na verdade, o rico é aquele que vai sentar no trono comigo, vai conseguir ter a verdadeira riqueza. Para isso é necessário manter-se fiel. Assim como também venci, é a ideia de um Deus guerreiro, que é o Deus que vence e que está junto com o Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, vamos parar por aqui. Aqui nós terminamos a primeira parte do livro, né? Terminamos aqui o primeiro bloco de matéria do livro, que é a mensagem às 7 igrejas. É uma mensagem direta de João para grupos específicos. A partir do capítulo 4, nós vamos ter então uma visão geral dos acontecimentos nesse mundo inteiro que ele falou. Ok? Eu acho que nós temos muita coisa que nós falamos aqui que pode ser aplicável às nossas vidas, né? Mas se a gente pudesse resumir a mensagem às 7 igrejas de alguma forma, essa mensagem é um chamado à fidelidade. Essa mensagem é uma mensagem que diz assim: olha, eu sei que vocês estão passando por dificuldades. As dificuldades de vocês não estão passando despercebidas diante dos meus olhos. O que Jesus está dizendo não existe nenhum momento de dificuldade, não existe nenhum momento de tristeza, não existe nenhum momento de dor de vocês, igreja, que esteja passando desapercebido a mim. Eu estou com os olhos abertos, eu estou vendo todas as dificuldades que vocês estão passando. O meu chamado a vocês é que permaneçam fiel, que sejam vencedores em meio a essa luta, em meio a essa dor. Vocês entendam que eu estou vendo, e eu entendo isso porque eu passei a mesma coisa. Eu também morri, eu também padeci o sofrimento, eu também fui perseguido pelos judeus, eu também fui crucificado pelos romanos. Mas olha, eu ressuscitei, eu venci a morte, e eu estou com o Pai. Vocês estão passando por isso. Eu tenho uma empatia com isso, porque eu sei, eu vivi a mesma coisa, mas da mesma forma que eu ressuscitei, tenho uma esperança que também vocês vão de ressuscitar. Vocês permaneçam fiéis, e então vocês vão comer da árvore da vida, então vocês vão ter a pedrinha branca, então vocês vão ter isso, vão ter aquilo outro, mas mantenham-se fiel. Mantenham fiel, se necessário, até a morte, e onde receber então as bênçãos que eu tenho para vocês eternamente. Não pensem que a vida de vocês termine aqui. Não pensem que acaba aqui a vida de vocês. Vocês não vão sofrer o dano da segunda morte. É a promessa de Deus. Para isso então é necessário que vocês mantenham-se fiéis. Para isso então é necessário que vocês sejam vencedores em meio a essa dificuldade. Para isso então é necessário que vocês não se submetam às doutrinas dos nicolaítas, a doutrina de Balaão, a doutrina de Jezabel, que de alguma forma é quase que tudo a mesma coisa. Não abram a mão da segurança da crença de vocês por pouca coisa. Não existe a possibilidade no cristianismo de vocês terem um pé aqui e outro pé ali, né? Não tem como servir a dois senhores.
Ou vocês declaram que Domiciano, o César, é o Senhor, ou vocês declaram que eu, Jesus Cristo, sou o Senhor. É a mensagem de Cristo para aquelas igrejas, para as nossas vidas. Ou você declara que o dinheiro é teu Senhor, ou você declara que teu carro é teu Senhor, ou você declara que as tuas perspectivas de futuro pessoais é teu Senhor, ou você declara que Cristo é o Senhor e você abre mão de todos esses senhores e tem a tua vida entregue totalmente a Ele. Essa é a promessa de Deus. Esse é o chamamento de Deus para a vida daquelas igrejas, para as nossas vidas. E a promessa então é que aquele que faz isso, mesmo que morra, mesmo que sofra as dificuldades, tem uma esperança de eternidade com o nosso Deus. Ao lermos o texto de Apocalipse, precisamos manter sempre isso. É uma mensagem de esperança em meio à perseguição, em meio às dificuldades. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor conosco está e não passa desapercebido aos teus olhos, ó Deus, as nossas dores. Não passa desapercebido aos teus olhos, ó Deus, as nossas dificuldades. O que nós pedimos, ó Deus, é que, em meio a tudo isso, os teus 7 Espíritos fortaleçam as nossas vidas, ó Deus. Que o teu Santo Espírito fortaleça as nossas vidas para termos essa mesma disposição que teve, por exemplo, Policarpo, que disse: olha, estou aqui, estou pronto. Dá-nos, ó Deus, essa capacidade de crença. Dá-nos, ó Deus, essa fortaleza interior movida pelo teu Santo Espírito, para que não possamos declarar que não há nenhum outro Senhor em nossas vidas. Não há nenhum César, não há nenhum outro que receba, ó Deus, a dignidade de ouvir de nossas bocas: Tu és o Cristo, Tu és o Senhor, Tu és o Salvador. Não existe nenhum outro, ó Deus, que possa receber tais declarações da nossa boca, do nosso coração e da nossa própria vida. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, o único Senhor da história, é que nós oramos. Amém.